Tudo bem, pessoal? Professor Francisco aqui. Hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre análise sintática. Então, nós iremos ver o conceito, um conceito de algumas palavras, para que nós possamos compreender melhor o que é análise sintática, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa aula? Então, para que a gente possa compreender melhor nossa aula, é necessário que a gente pegue o conceito de algumas palavras. Então vamos recordar algumas palavras, alguns conceitos que com certeza nós já vimos antes, tudo bem? Então o primeiro conceito é frase. Frase é um enunciado que tem um sentido completo. Ou seja, a frase ela tem que ter um sentido de uma ideia completa para que ela seja propriamente uma frase. E ela é dividida de dois tipos: frase verbal, que é aquela frase que contém o verbo, e frase nominal, que é a frase que não vai ter verbo, tudo bem? Então, esse é o conceito de frase. Normalmente nós escutamos falar que frase é uma junção de palavras. Mas, por exemplo, eu vou falar cachorro, mesa, bola, uva. Teve sentido? Não teve sentido nenhum. Então, frase não é só uma junção de palavras. Ela tem que ter um sentido, né? Tem que ter um sentido completo. Isso é uma frase. Oração. Oração, ele é construído em torno de um verbo. Então, a palavra-chave da oração é o verbo, tudo bem? Isso vai diferenciar a oração de uma frase. Pode ter frase sem verbo, como nós já vimos, a frase nominal, mas não pode ter oração sem verbo. Então, a oração, ela vai se construir em torno de um verbo, tudo bem? Então, a oração, ela vai ter lá o sujeito, vai ter o predicado, mas ela também vai ter que ter o verbo. E agora nós iremos falar de período. Então, período, ele é uma frase organizada em oração. Então, é a frase que ela vai ser organizada, dividida por orações. Nós podemos ter período simples, que é quando se tem uma oração, ou período composto, que é quando existe duas ou mais orações. Lembrando que oração tem que ter o verbo, ela possui um verbo, tudo bem? Então, ele é o enunciado que vai dar um sentido. Lembrando que o período ele pode ser dividido em dois: período simples e período composto. Período simples, uma oração. Período composto, mais de uma oração, tudo bem? Agora nós iremos entrar especificamente nas orações. Então a oração, ela vai ter o sujeito. Professor, o que é sujeito? Sujeito é aquele que responde essa pergunta: quem? Quem fez isso? Quem fez aquilo? Quem realizou algo? Sempre que você quiser descobrir o sujeito, você pergunta quem. Tudo bem? E aí vão existir diversos tipos de sujeito. Vão existir sujeito simples, sujeito composto, sujeito inexistente, sujeito oculto, indeterminado e predicado. Predicado, ele vai ser o complemento, ele vai complementar as informações, aquilo que o sujeito fez. Tudo bem? O predicado existem três tipos: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Então ele vai dar uma declaração a respeito do sujeito. Lembrando que todos esses conceitos nós já vimos em momentos da nossa vida. Estou só relembrando para que a gente possa iniciar o assunto da aula de hoje, que é análise sintática. Então agora que nós já vimos o conceito desses termos, dessas palavrinhas, nós vamos entrar propriamente na matéria de hoje, que é análise sintática. Tudo bem? A análise sintática, ela vai estudar a função de cada palavrinha na oração, de cada termo dentro de uma oração. Então, cada palavra dentro de uma oração, ela vai ter um papel, ela vai ser classificada de uma forma. E é isso que a análise sintática vem estudar, a classificação dessas palavras. É muito legal que quando nós estudamos análise sintática, nós também estudamos junto as classes gramaticais, para que a gente possa melhor compreender o que é análise sintática, compreender também a função de cada palavra dentro de uma oração. Então, pessoal, para a gente conseguir analisar uma oração sintaticamente, é necessário que a gente tenha conhecimento dos termos que são presentes em uma oração. São três termos: os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios. Essenciais. O que é algo essencial?
é algo que a gente não pode tirar, ele é necessário para que exista uma oração. Integrante é quando ele vai complementar, ele vai integrar o sentido da oração. E acessório, ele pode ser removido, mas ele não vai prejudicar a oração. Então, lembrando, a oração, ela é composta por termos. Esses termos vão nos ajudar a compreender a análise sintática. São 3 termos: termos essencial, termo integrante e termo acessório. Nós iremos estudar agora cada um desses termos para que a gente possa melhor entender as orações e melhor analisá-las, tudo bem? Como eu comentei, então a oração ela é composta de termos e nós agora iremos estudar cada um desses termos, tudo bem? O primeiro termo que iremos estudar é o termo essencial, são os termos indispensáveis para uma oração. Então eles são os termos que servem para a construção de uma oração, eles constroem a base da oração. Sem eles não é possível fazer uma oração. São 2, sujeito e predicado. Sujeito é sempre respondido pela pergunta quem. Nós perguntamos quem e nós descobrimos o sujeito. Por exemplo, uma pessoa me ligou. Quem ligou? Descobriu o sujeito. Uma pessoa. Sujeito, então, ele é sempre descoberto a partir da pergunta quem. E vão existir vários tipos de sujeito, como eu já disse, composto, simples, oculto e por aí vai. Predicado. Predicado, ele vai dar uma informação sobre o sujeito. Por exemplo, uma pessoa ligou, mas não quis se identificar. Eu já sei quem ligou, uma pessoa. E ele vai dar uma informação que essa pessoa não quis se identificar. Então ele vai complementar, ele vai acrescentar uma informação sobre o sujeito. Isso é o predicado. Sujeito e predicado são indispensáveis para uma oração, são termos essenciais. Dando continuidade, agora nós iremos ver os termos integrantes. O que são termos integrantes? Eles servem para completar o sentido dos outros termos da oração. Então, eles vão complementar os termos essenciais. E são 3 termos integrantes: complementos verbais, complementos nominais e agente da passiva. Vamos ver agora o que é complemento verbal. Complemento verbal, ele tem a função de completar o sentido do verbo, como o próprio nome já diz. Tudo bem? E os complementos verbais podem ser objeto direto e objeto indireto. Então, complemento verbal complementa o verbo. Quando o complemento verbal é objeto direto? É quando o complemento não é ligado ao verbo através de preposição. Tudo bem? Então, ele não tem uma preposição para ligar. Complemento verbal por objeto indireto. É quando ele é ligado ao verbo através de uma preposição. A preposição é obrigatória para que ele possa ser ligado. Tudo bem? Agora iremos ver complemento nominal. Complemento nominal, ele é o termo usado para completar o sentido de um nome, como o próprio nome já diz. Então ele vai completar o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio. Tudo bem? Ele vai complementar, o próprio nome já diz. Agente da passiva. O agente da passiva, ele é o termo que indica quem executa a ação na voz passiva. Lembrando, voz passiva, né? Ele vem sempre seguido por preposição. Por exemplo, o bolo foi feito por mim. Quem fez? Por mim. Eu sou o agente da passiva. Tudo bem? Então, para a gente ir finalizando os termos das orações, nós iremos ver agora os termos acessórios. Os termos acessórios são aqueles termos que servem para acrescentar uma informação. Eles são acessórios, que podem ser excluídos da oração, eles não vão mudar o sentido. Então, são 4 termos acessórios: adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Para começo, nós vamos estudar agora o adjunto adnominal. O que é adjunto adnominal? É o termo utilizado para caracterizar um substantivo através de um adjetivo, artigo, numeral, pronome ou locuções adjetivas. Vou citar aqui um exemplo para vocês. O homem educado
cedeu a cadeira à senhora de idade. Adjunto adnominal, o educado, a sua idade, como eu disse. Artigos e adjetivos, tudo bem? Isso é adjunto adnominal. Agora nós iremos ver um termo acessório também, adjunto adverbial. O que é adjunto adverbial? Ele é um termo utilizado para modificar um verbo ou intensificar o sentido de um verbo, de um advérbio ou de um adjetivo. Vou citar aqui um exemplo para vocês. Canta lindamente. Quer dizer o quê? O modo como a pessoa canta, que ela canta lindamente, é o jeito que ela canta. Então isso é um adjunto adverbial. Ele vai dar um complemento, modificar, intensificar o sentido de um verbo, de um advérbio ou de um adjetivo. Outro termo acessório é o aposto. O que é aposto? Ele é um termo que ele tem a função de explicar, ampliar outro termo. Por exemplo, vou citar aqui para vocês. Sábado, dia 7, não haverá aula. Eu posso colocar esse dia 7 entre vírgulas, porque eu estou dando uma exemplificação, estou ampliando o sentido. Isso é um aposto. Eu coloco ele entre vírgulas e ele é um termo que ele é acessório, ele pode ser eliminado da oração. Por último, nós iremos estudar o vocativo. Tem pessoas que confundem aposto com vocativo, mas é totalmente diferente. Vocativo, ele é um termo utilizado para atrair a atenção de uma pessoa. Por exemplo, senhora, senhora, não esqueça a sua compra. Eu usei o vocativo para chamar a atenção da senhora. Isso é o vocativo. Ele vai chamar a atenção de alguém. Então, pessoal, essa foi nossa aula sobre análise sintática. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham feito anotações, que possa ser de rico conhecimento para todos nós. Obrigado e até a próxima.